Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro, ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Rússia nocauteia os Estados Unidos, que propõem mais carnificina. A situação na Ucrânia é muito complicada para a OTAN, para os Estados Unidos, para a própria Ucrânia, e quanto mais complicada a coisa fica, quanto mais duros os golpes da Rússia contra os Estados Unidos, contra a OTAN, contra a Rússia, mais absurdas são as exigências que a OTAN, que os Estados Unidos fazem à Ucrânia. Essa matéria que eu trago para abrir a discussão aqui, que diz o seguinte: Estados Unidos pressiona o Zelensky a mobilizar pessoas com menos de 25 anos. Os Estados Unidos querem jovens de até 18 anos, maiores de 18 anos, mas o Zelensky, segundo um assessor ucraniano, não cede. Não cede por quê? Porque é algo muito impopular. Esse tipo de matéria aqui, é isso que eu estava falando antes de fazer essa pequena digressão. Esse tipo de matéria aqui já apareceu antes. Esse tipo de exigência já apareceu antes. Mas não é porque já apareceu antes, que a gente já viu isso aqui, que eu deixo de achar absurdo. Isso aqui é muito absurdo. Isso aqui é uma proposta de carnificina total. O que os Estados Unidos estão exigindo, estão pedindo para a Ucrânia, para que ela faça, é hipotecar literalmente o futuro da Ucrânia. Está pedindo jovens de até 18 anos no fronte. Ou seja, os Estados Unidos querem que a Ucrânia lute, e essa expressão já apareceu literalmente desse modo, vou abordar isso de novo daqui a pouco, querem que a Ucrânia lute até o último ucraniano por algo que não lhe interessa. A Ucrânia foi contratada como uma bucha de canhão. Esse cara que aparece na foto, o presidente Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele fez da Ucrânia, junto com uma patota que forma o seu governo, ele fez da Ucrânia uma bucha de canhão de interesses poderosos e não de interesses ucranianos, interesses transnacionais. Esse é o grande problema. Os jovens ucranianos estão sendo mandados para morrer por uma causa que não lhes interessa. A OTAN, ela deixa uma fresta aberta da porta para que a Ucrânia olhe para dentro do bloco, para dentro do grupo, achando que vai entrar, cria um fio de esperança para que a Ucrânia continue correndo atrás de algo que dificilmente acontecerá, isso desde o início, já que a questão da Ucrânia na OTAN é justamente um dos fatores que levou a essa situação. O máximo que a Ucrânia é para a OTAN hoje é uma bucha de canhão, e agora está exigindo aí cada vez mais carne ucraniana, cada vez mais sangue ucraniano para uma causa que, repito, não interessa ao povo ucraniano. A Ucrânia foi feita de arma contra a Rússia e está quase que totalmente desgastada, e a OTAN e os Estados Unidos não param de fazer exigências. Lembrando que a Ucrânia não é um membro da OTAN e dificilmente será. Tanto é que todas as conversas, todos os políticos, setores militares da OTAN que falam sobre o assunto dizem que isso é algo muito distante, de forma que o máximo que a Ucrânia tem é uma promessa, e uma promessa muito vaga ainda, né? Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Os Estados Unidos dizem que recrutaram, como estão usando aí uma narrativa histórica, uma narrativa emocional, para convencer a Ucrânia de que recrutaram jovens a partir de 19 anos para lutarem no Vietnã. Isso não quer dizer nada. Na verdade, os ucranianos hoje, em boa medida, muitos desertaram, já muitos militares ucranianos desertaram, porque lutam ali por uma causa que já entendem perdida, uma causa que não lhes interessa, lutam em prol de um governo profundamente corrupto, mantido por setores oligárquicos mais corruptos ainda, morrendo por uma causa transnacional, morrendo para gerar uma crise sobre a qual vários setores britânicos, estadunidenses, setores financeiros estão capitalizando. Mal treinados, mal equipados,
com pouco treinamento, muita gente sendo mandada para o front sem condições médicas. Essa é a realidade, é por isso que muitos não querem. Depois eu vou trazer uma matéria aqui que fala que o pessoal, existem equipes sequestrando jovens, que não é porque eles têm 25 anos que não são jovens, um cara com 20 e poucos anos é jovem, sequestrando jovens e mandando para o front. É exatamente assim, né? É um sequestro, os caras são pegos na rua, não sei se vocês já viram esses vídeos, mas eles estão aí. O cara tá andando na rua, é pego, dá uma gravata, mata-leão ali, atira o cara numa van e o cara vai parar lá num espaço de treinamento, depois o cara vai para o front com meia dúzia de horas de treinamento. Letras azuis. Os Estados Unidos estariam condicionando mais armas à Ucrânia em troca da redução da idade do recrutamento. Ou seja, os Estados Unidos querem sim jovens de até 18 anos. Maiores de 18, todos devem lutar por uma causa, repito, que não lhes interessa. Esse cara aí já apareceu antes aqui e não foi uma ou duas vezes, eu já trouxe esse cara várias vezes aqui. Esse cara aí é o senador Lindsey Graham, é senador estadunidense. Ele apareceu bastante no que tange ao tema Ucrânia e Rússia, mas ele já apareceu em outras questões aqui também, como por exemplo, ele é um entusiasta. Esse cara só fala abobrinha, assim, abobrinha no sentido de abobrinha perigosa, né? Esse cara fala coisas absurdamente loucas, que se colocadas em prática, né, seriam muito perigosas para os povos do mundo. Como, por exemplo, ele quer uma invasão militar no México, com a narrativa de que quer combater o crime organizado. As coisas que ele fala sobre a Ucrânia são brutais também. Letras vermelhas, ele já falou várias vezes essas mesmas coisas. Letras vermelhas, o senador Lindsey Graham, ele já visitou a Ucrânia para exigir que a Ucrânia lute, e é dele que vem, outros podem ter dito, mas ele quer que a Ucrânia lute até o último ucraniano pela OTAN. Então, tanto é que vários de vocês comentam algo que eu concordo, né? A OTAN vai lutar até o último ucraniano. E não quer dizer que existam só ucranianos lutando, porque a gente sabe que tem mercenários, tem, entre aspas, instrutores da OTAN, tem muita gente recrutada do terrorismo que atua no Oriente Médio, no norte da África, indo compor as forças que lutam contra a Rússia. Agora, que os jovens ucranianos estão morrendo aos montes e que os Estados Unidos querem mais, isso é uma grande verdade. A forma como os Estados Unidos colocam isso torna ainda mais absurdo. É muito difícil que alguém não olhe essa matéria que eu trouxe aqui anteriormente e não fique escandalizado com isso. Ainda mais se a pessoa está ciente de como se deu esse processo de construção da Ucrânia como uma bucha de canhão desde o seu início. E quando eu falo início, eu jogo lá para o Euromaidan. A gente volta lá para aquelas bagunças políticas que foram organizadas para levar ao poder grupos que fariam da Ucrânia o que ela está sendo, que é uma bucha de canhão. Ou seja, essa história ela foi feita em etapas, não é só a partir do momento em que estourou o início da guerra, agora começou, tudo começou ali, a Rússia invadiu, quer dominar o mundo, não é nada a ver com isso aí. Essa coisa começa muito antes. Tanto é que vários dos desdobramentos que se viu aí, vários dos objetivos que estão sendo colocados em prática aí por parte da OTAN, encontram-se num documento que eu discuti com vocês aqui também, de um centro de estudo que é o Rand Corporation, que aborda ali as etapas de como uma guerra na Ucrânia seria importante para conseguir promover uma série de ações contra a Rússia, lá em 2019, ou seja, bem antes da guerra começar. Por isso que eu voltei lá no Euromaidan. Sem o Euromaidan a gente não entende muita coisa do que está acontecendo. Letras azuis. A Ucrânia está literalmente hipotecando seu futuro pela OTAN. E aí agora esses pedidos de que... E por que hipotecando seu futuro? Porque está matando seus jovens. Né? A Ucrânia está matando seus jovens por um projeto que não lhe interessa, assim como não lhe interessa para a Europa continental inteira. Ela deveria abandonar esse projeto, porque é um projeto aí que está drenando toda a sua economia, está drenando toda a sua estabilidade política. Por isso que a gente vê uma Europa em crise. Quanto mais ela abraça a agenda da OTAN, tanto pior ela fica. Mais capítulos dessa novela aí. Trago a seguinte matéria. Para reforçar o exército ucraniano, patrulhas temidas caçam recrutas em potencial. E estão caçando mesmo. Quem já viu esses vídeos aí
dessas patrulhas indo atrás de pessoas para serem recrutadas, pegando gente na rua, nas festas, né? Tanto é que a matéria coloca: autoridades que procuram homens perseguem casas noturnas, shows e estações de metrô, mas alguns acusam as patrulhas de medidas duvidosas. Se viu aí na Ucrânia também um negócio, que é cobrar, extorquir as pessoas em troca de liberação de recrutamento. Isso gerou um negócio milionário que explodiu um escândalo no meio do governo do Zelensky ali, que forçou algumas cabeças a rolarem publicamente para que a coisa pudesse estabilizar, mas o fato é que isso continua. E todo tipo de medida é levada a cabo para que se consiga colocar no fronte um número X de pessoas que mantenha esse confronto aí. E dada a difícil situação da Ucrânia hoje e o fato de que tem que se manter isso por mais algum tempo, pelo menos até as eleições nos Estados Unidos, isso vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos. Porque a Rússia avança cada vez mais rápido, muito por causa de escolhas muito infelizes que foram feitas, como a de remover pessoas das linhas de defesa para uma incursão em Kursk, na região russa, e isso fragilizar ainda mais as posições de defesa ucranianas. Letras vermelhas: as derrotas, as péssimas condições militares e a corrupção do governo afastam o interesse das pessoas em irem morrer, ou viver, ou lutar por uma causa. O pessoal já perdeu, até porque na Ucrânia tem a seguinte situação: muitos setores estão lavando a égua de ganhar dinheiro nessa guerra, setores ucranianos mesmo, oligarquia, setores militares, setores políticos, vivendo do bom e do melhor, esbanjando cada vez mais, diante de outras famílias que veem que os seus entes não voltam mais para casa, ou porque já morreram, muitos ficaram feridos, ou outros que estão direto no fronte sem uma dispensa qualquer e não voltam nunca mais. Então existe essa situação dentro da Ucrânia. Enquanto alguns ganham com a guerra, outros perdem tudo, a vida, parentes e assim por diante. Letras azuis: estima-se que centenas de milhares de militares já desertaram. Existem números altíssimos de deserções. E quanto mais deserções, mortes, baixas acontecem, muitas pessoas fugiram da Ucrânia para não serem recrutadas, muitos não querem voltar. E quanto mais isso acontece, mais desesperado fica o sistema de recrutamento. Por isso que a gente vê esses grupos aí. E a gente não precisa nem matérias da mídia, de mídias alternativas para encontrar isso. A gente vai garimpando, até na própria mídia corporativa, a gente encontra esse tipo de notícia aí de recrutamentos abusivos, né? São sequestros, literalmente são sequestros. E aí o Zelensky apresentou o plano de vitória dele ao parlamento ucraniano. Ele fez uma grande novela, fez ali um drama, demorou para apresentar isso aí. E quando veio, é uma coisa que é inexplicável, assim. Depois eu botei uma foto do Putin ali, que é a cara que ele deve ter ficado quando viu esse plano de vitória do Zelensky. Esperava-se algo mais realista, todo mundo esperando, porque a situação é difícil, na boca miúda, nas fontes internas, setores de mídia, mesmo corporativa. Tanto é que eu trago aqui, já falam que o desembarque está próximo, todo mundo esperando que viesse algo mais realista, e o Zelensky vem com uma conversa mais lunática do que nunca, ou seja, ele continua com esses rompantes, essa coisa de Napoleão de hospício. Ele continua com isso. E a apresentação desse plano da vitória é uma coisa inacreditável. Não sei se vocês viram isso, mas se vocês não viram, eu vou trazer alguns pontos desse plano do Zelensky, que ele é simplesmente louco. Isso é completamente desconectado da realidade que ele está colocando ali. Letras vermelhas. Aí está a difícil situação, que são as áreas na Ucrânia que decidiram fazer parte da Rússia, que não voltarão a fazer parte da Ucrânia novamente. Primeiro, que a população não quer, e segundo, que a Ucrânia não tem condições de pegar de volta. A Crimeia já tinha ido antes, ali bem na parte mais abaixo do mapa, ali ao sul, que é a Crimeia ali. Não já faz tempo que está, né? Isso já foi anterior a esse episódio de agora, já faz anos. Mas todo o resto também não volta. Porque não existem condições. Depois de tudo que a Ucrânia fez contra essa população dessas regiões, aí não tem como voltar. E a Ucrânia não tem condição de retomar isso. Mas o Zelensky continua acreditando, ou pelo menos publicamente,
acreditando publicamente que ele pode fazer algo. Letras vermelhas. O Zelensky propôs a adesão da Ucrânia à OTAN, ou seja, é como se ele não estivesse vendo nada que está acontecendo. Ele apresentou um plano simplesmente inacreditável. Eu fico imaginando para a população ucraniana, muitos já querem que a Ucrânia ceda território mesmo, porque querem que o final dessa guerra, ou mesmo para países na Europa, estão esperando, um governante lá esperando essa guerra acabar, porque não aguenta mais a crise e todo esse cenário. O cara espera o Zelensky vem com isso aí. Isso aí é para tirar a paciência de qualquer um, né? Ele propôs um plano com a adesão da Ucrânia à OTAN, que é uma linha vermelha para a Rússia. Não vai acontecer, nem os membros da OTAN querem, porque isso aí vai levar a guerra para a OTAN. E a OTAN não vai entrar numa guerra direta com a Rússia agora. Se a OTAN entra pela porta, uns 15 pulam pela janela da OTAN, porque tem condição. E a Ucrânia seguir com tropas na região russa de Kursk. Por quê? Porque a Rússia está gradativamente empurrando, neutralizando essas forças que entraram, está empurrando para trás. A Ucrânia deslocou um enorme contingente para essas operações em Kursk, que estão fazendo falta nas linhas de defesa, mas tentou gerar um fato novo ali para possível barganha. A Rússia já disse que não é negócio para ela, que ela vai neutralizar isso e depois ela senta para conversar. E apareceu como parte. Tem mais coisa aí. Letras azuis. O Zelensky também propôs acesso a armas de longo alcance para atingir o território russo, algo que inclusive a Rússia já colocou na sua nova doutrina nuclear, que pode levar países membros da OTAN a serem alvo de ataques nucleares. Então, potências nucleares podem estar na mira se fornecerem para a Ucrânia, uma força não nuclear, armas de longo alcance para atacar o território russo. Inclusive isso fez esses países recuarem nas suas intenções, mas o Zelensky apresentou isso também como no seu plano, né? Inacreditável, é a cara do Putin, né? Imagina um cara, tá, vamos ver o que o Zelensky vai apresentar, e aparece isso aí. Não tem outra cara possível, né? Que eu vi a chamada, né? Zelensky apresenta o plano da vitória. Eu falei, é uma situação difícil, o quadro está complicadíssimo. Isso admitido pela própria OTAN. Eu trouxe matérias aqui da mídia corporativa favorável à OTAN nos últimos dias que apresentam um quadro tenebroso. Figuras políticas e militares ucranianas admitindo uma situação de pré-colapso. Aí eu imagino o Putin, vamos ver o que esse cara vai dizer. Aí ele vem com esse pacote esse saco de bobagem que ele apresentou aí. Letras vermelhas. Ele também propôs a continuidade das sanções contra a Rússia. E letras azuis. Ele propôs também o livre acesso para forças anglo-yankees rapinarem as riquezas ucranianas. Então ele abre aí as portas, que já estão escancaradas na verdade, para que setores financeiros que bancam a continuidade dessa guerra continuarem bancando essa guerra que gera crise para tantos outros setores. Até porque esses setores querem capitalizar sobre essa crise aí e sair comprando quem quebra, engolindo mais fatias de mercado antes ocupadas por outros setores. Aí o Zelensky vem com esse balaio de bobagens aí que ele trouxe, como se ele estivesse vivendo uma realidade paralela, mas o fato é que me parece que realmente a Ucrânia vai até o último ucraniano mesmo, né? Incrível. Por falar em projetos que se desenvolvem a partir dessa guerra, esse aqui é um deles, né? Matéria da Bloomberg. Empresas de gás da União Europeia são alertadas sobre a busca por um acordo de trânsito perigoso com a Rússia. A matéria continua. O acordo para o trânsito de gás pela Ucrânia deve expirar no final do ano. Ou seja, a Ucrânia é um ponto de passagem de gás ali da Rússia, lhe dá uma importância geográfica, lhe dá uma importância geopolítica e lhe dá uma importância lógica, isso traz dividendos. Agora, está expirando no final do ano, a Ucrânia já disse que não vai renovar, é gás que não vai chegar à Europa, isso vai piorar o quadro energético europeu, que já vive um problema ali por causa da energia que sobe. Isso é uma condição de competitividade da indústria europeia e é problema. Segundo ponto, ainda na matéria, a União Europeia está preparada para um cenário de trânsito zero, ou seja, ela está pisando na mangueira do gás que lhe dá aí a sua competitividade econômica, né? Letras vermelhas. A União Europeia está prestes a acabar com o acesso à energia barata, jogando pela janela a sua competitividade. O pessoal dobra a aposta. Tá ruim?
vamos dobrar, né? Vamos ver se melhora. Eu vou seguir todos os caminhos errados e vou seguir com mais afinco e vamos ver se eu entro no caminho certo. É isso que a Europa está fazendo. Eu estou atirando no meu pé, mas agora eu vou mudar o calibre, vou pegar um calibre mais grosso e vou dar um tiro mais potente no meu pé ainda e vou ver se a minha situação melhora. Quanto mais a Europa mergulhar nessa agenda, pior para ela. Pior para ela. Ela está entrando numa rota muito... É uma rota suicida, né? Letras azuis. A União Europeia se diz pronta a apostar no gás da Noruega e dos Estados Unidos, que não tem conseguido trazer as mesmas condições de competitividade para a Europa. E não só para a indústria, isso também significa energia barata para as pessoas. Abrir mão disso é topar a alta do custo de vida. É isso. Mas é um projeto. Uma das questões centrais que se desenrolam em torno dessa guerra é fazer com que a Europa não tenha acesso à energia russa. Isso sabota a indústria europeia, da Europa continental, da União Europeia, e isso busca enfraquecer a Rússia, só que a Rússia está jogando todo o gás para outros países, muitos dos quais compram o gás e revendem mais caro para a Europa. Ou seja, a Rússia segue ganhando, esse segundo país ele ganha também, e a Europa perde. Mas é o projeto que ela escolheu fazer o quê, né? Letras vermelhas, aí são linhas de gás, né, de gasodutos. Letras vermelhas, o futuro do Nord Stream, que são aquelas linhas que passam bem ao norte no mapa, lá pelo Mar Báltico, saem da Rússia e vão até a Alemanha, que é aquela linha escura e aquela linha laranja. É preta, né, aquela linha lá de cima. O futuro do Nord Stream é incerto. É um grande projeto para a Alemanha, grande projeto para a Rússia, daria uma grande centralidade energética para a Alemanha. Assim como o Turk Stream, que aparece lá embaixo, lá em amarelo, bem embaixo, lá que passa pelo Mar Negro. Então, linhas no Mar Báltico e linhas no Mar Negro. O futuro do Nord Stream é incerto, porque querem romper as relações energéticas entre a Alemanha e a Rússia. Assim como o Turk Stream, que é uma parceria entre Rússia e Turquia para levar gás até a Europa, que é uma alternativa, o Turk Stream pode ser alvo de ataques. Então pode ter uma situação ali, assim como aconteceu no Nord Stream, onde houve atentado terrorista com bombas plantadas, né? A gente ainda não sabe exatamente quem foi, mas todos os indícios apontam ali, toda a materialidade até agora aponta para quem a gente já discutiu aqui. Letras azuis. A Ucrânia disse que buscará parceria com o Azerbaijão, que não tem ainda em quantidade para suprir a Rússia, o gás russo na Europa. De forma que essa situação na Europa aí vai perdurar. Então é bom que o pessoal pare de chorar na mídia corporativa, inclusive setores políticos na Europa, de aprofundamento da crise, crescimento de grupos políticos que eles não gostariam que crescesse. Porque quem está plantando essa situação, e isso já foi dito pelo Putin anos atrás, quem está plantando essa bomba são os próprios governos europeus. Eles é que estão tomando esse caminho aí. Então, se a Europa vira uma bomba relógio, isso é uma opção dos seus governantes. Tá? A gente está discutindo isso aqui há anos já, está muito claro isso. Não é preciso ter uma bola de cristal. Se eu voltar aí anos atrás, eu estava falando sobre isso já. Né? Essa bomba relógio aí, da política, econômica, e não é porque eu adivinho, sou profeta, porque são tendências, são escolhas que se faz que jogam contra o patrimônio. E aqui a gente vai falar da China. Você estava falando da Rússia, falamos da China também, né? Potência vizinha ali. Matéria do The Guardian. Da China com amor. Uma mensagem assustadora da guarda costeira para Taiwan durante exercícios militares. Enquanto a China estava promovendo exercícios militares no entorno de Taiwan, exercícios de cercar Taiwan, isso depois, né? Letras azuis ali. A China respondeu com operações militares a falas provocativas do líder de Taiwan, que deu a entender que a independência estava em marcha. Independência de Taiwan. Taiwan tem autonomia administrativa, mas é parte da China. Taiwan é China, entendeu? Então é território chinês, mas com autonomia administrativa. E a China trabalha para uma integração completa de Taiwan. E sempre que existe alguma fala pró-independência, a China faz questão
de mostrar concretamente que não é bem por aí, que não vai aceitar esse processo separatista. Só que junto com... aconteceram esses exercícios e aí a Guarda Costeira fez uma postagem dessa rota dos navios aí em volta de Taiwan, formando um coração e falando de amor, né, de amor entre Taiwan e China, fazendo algo que a China é pouco habitual. Tanto é que eu coloquei isso e alguém comentou, né? Mas se não fosse tua a postagem, eu ia achar que era fake news. E quando eu olhei, eu também achei que fosse brincadeira, assim, que fosse um meme, uma palhaçada, né? E não era. Eu fui olhar, realmente fui no portal da Guarda Costeira Chinesa e eu vi que estava lá isso aí. Então houve ali um coração, né? Esse amor Taiwan e China são inseparáveis, mas foi uma tirada muito rara da China. A China sempre tem uma diplomacia muito é uma diplomacia muito madura, assim, uma diplomacia muito técnica, muito manter uma relação em alto nível. É muito raro ver a China fazer esse tipo de coisa. Mas houve isso, realmente houve, tá? Não sei quem foi o responsável, não sei se o conjunto da obra lá do governo, da política chinesa gostou ou não, mas houve isso aí. E a China fez essa tirada aí, né? Que letras vermelhas, o adulto na sala permitiu-se um raro momento de quinta série fazendo um coraçãozinho com a rota dos navios cercando Taiwan. Então, né, houve esse momento raro de momento quinta série da China aí, mas, né, se ela está diante de diplomacias que sempre se comportam como quinta série, por isso que a gente acha até inusitado quando a China faz esse tipo de coisa, né? E continuamos aí, tá? Vamos para o Oriente Médio agora, porque países estão em alerta após outras ações, na verdade não é só outra ação, são outras várias ações insanas de Israel. E a gente entra numa etapa aqui que está muito difícil tentar esconder todo o desvario completo do projeto expansionista colonialista de Israel. Está muito difícil de fazer qualquer defesa mínima, porque entrou-se numa etapa aguda em que todas as forças que se opõem a Israel são completamente desrespeitadas. Ainda que sejam forças neutras, ainda que sejam forças historicamente com boas relações com Israel, como é o caso da Jordânia, por exemplo. A Jordânia, aparece até no mapa aí, ó. Está Israel pintado de amarelo, Jordan ali é a Jordânia. A Jordânia tem boas relações com os Estados Unidos, tem boas relações com Israel, tem bases dos Estados Unidos ali. E Israel não está nem aí. Está atropelando e chutando os palestinos lá para a Jordânia, muitos da Cisjordânia para a Jordânia. E está claro esse projeto, e a Jordânia critica, Israel não está nem aí. As tropas da ONU estão no Líbano, assim como o próprio exército libanês, né, está também ali, neutro nessa história de guerra entre Hezbollah e Israel está tocando bomba, está atacando loucamente, mesmo forças neutras, atropela falas até de aliados, né, históricos. Entrou numa etapa bastante complicada e que constrange até aqueles que são defensores de Israel na política internacional aí. Trago a seguinte matéria: forças de paz da ONU no Líbano mantêm todas as posições apesar dos ataques israelenses diretos e deliberados, diz o porta-voz aí da ONU. E é interessante pensar o que passa na cabeça do pessoal, dessas forças que estão lá, porque não vão fazer nada, porque logicamente o Conselho de Segurança não vai fazer nada diferente, ou seja, os caras estão lá para ser bonecos de tiro de Israel. O cara está lá como um alvo ambulante. Porque lógico que não vai haver um entrevero, porque Israel é a menina dos olhos aí da OTAN, então não vai haver autorização para isso. E esses caras vão ficar lá, assim como as tropas libanesas são atacadas, já teve gente morta, inclusive, e são forças que não estão atacando Israel também. Letras vermelhas, o Líbano está pintado de laranja no mapa. Letras vermelhas, Israel tem atacado forças militares do Líbano e forças de paz da ONU, que são neutros nessa guerra. Israel está buscando anexar o sul do Líbano e vai correr dali todo mundo que estiver ali. Esse é o lance de Israel. Letras azuis, Israel está a um passo de desmoralizar ainda mais. Não é que ela vai desmoralizar, Israel já tem desmoralizado há muito tempo. Se a ONU já estava desmoralizada, né,
Muitos de vocês comentam aí sobre a ineficácia da ONU, sobre a falta de soluções de discussões que partem dali. Israel está jogando as últimas pás de terra sobre o caixão da ONU, desmoralizando sempre. O secretário-geral da ONU foi colocado como persona não grata pelo Estado de Israel, já foi acusado de colaborar com o terrorismo, assim como a ONU no geral, e agora forças de paz da ONU, tropas da ONU, estão sendo atacadas e escorraçadas do Líbano por Israel. Ou seja, Israel não está escorraçando as tropas do seu território, está escorraçando tropas de territórios dos outros. É nesse nível de loucura que a gente chegou, né? Mais gente aí observando as loucuras de Israel. O presidente Erdogan, que é o líder político da Turquia, alerta contra a agressão de Israel e diz a Turquia, né, que a Turquia está monitorando de perto os acontecimentos. Por quê? Porque todo mundo sabe que tem aquele projeto da Grande Israel. Ninguém é bobo, ninguém vai se fazer que não conhece dentre essas lideranças. Todo mundo sabe desse projeto. Que é o quê? É a consolidação de um grande território de Israel ali na região. E desde da sua origem, Israel tem buscado este projeto. E cada momento é uma etapa de expansão colonialista de Israel. E o Erdogan fez uma fala no sentido de estamos monitorando essa expansão de Israel, porque sabemos muito bem onde Israel quer chegar. E a Turquia, que se propõe uma liderança, o Erdogan que se propõe uma liderança regional, e não só regional como do mundo islâmico como um todo, ele observa isso com bastante apreensão. Porque Israel está gerando uma verdadeira bagunça ali, na sua vizinhança, no mundo islâmico. E a Turquia não está fazendo nada. A Turquia é um membro da OTAN, aí vocês entendem a situação. A OTAN dá suporte a Israel. Israel nem é membro da OTAN, Israel é um aliado extra-OTAN. E a Turquia é um membro da OTAN que tem essa intenção de ser uma liderança no mundo islâmico. E aí não faz nada. Bloqueou o comércio aqui e ali, mas continuam ainda alguns contratos que envolvem o Azerbaijão, continuam alguns contratos aí envolvendo Turquia e Israel. O Erdogan fala grosso em público, mas na prática faz pouco, faz muito pouco ali, né? Como, pelo menos para quem está próximo e quer ser uma liderança no mundo islâmico. Perto do que o Erdogan fala, o que ele faz é nada. Letras vermelhas. Ele diz, o Erdogan, que a sua inteligência, ou seja, a inteligência turca, está monitorando o avanço de Israel sobre territórios vizinhos. Segundo ponto, letras azuis. Ele disse que, se Israel ocupar a Síria, que está pintada de verde aí no mapa, estará às portas da Turquia. E lembrando, aquele projeto da Grande Israel, que eu já trouxe várias vezes o mapa aqui para discussão, contempla a Síria também. Pega Líbano, pega a Síria, vai até o Iraque, pega a Jordânia, pega o norte da Arábia Saudita, pega os territórios palestinos, Cisjordânia e faixa de Gaza, e pega uma parte do Egito também. E aí que está o grande risco, né? Está aí o Erdogan, líder político da Turquia. Letras vermelhas. O Erdogan tem tentado projetar-se como uma liderança no mundo islâmico, mas a pergunta é o que ele está fazendo no meio disso tudo. Ele tem observado, por força da circunstância, tem sido obrigado a romper algumas relações comerciais, mas não todas, repito. Não está armando Israel, pelo menos publicamente, e faz discursos inflamados e capitaliza politicamente sobre eles. Ele usa muito essa questão dos palestinos para ter um apelo político maior dentro da Turquia, mas a situação política do Erdogan já foi melhor. Ele vive uma situação política, me parece, em processo de certa degradação com o passar do tempo, porque existe uma situação econômica também ali, mas claro, é uma liderança que tem solidez ali, mas o seu momento político já foi muito, muito melhor. Letras azuis. E, obviamente, ele não tem muito apreço de certos setores da OTAN por causa da política ensaboada que ele faz. Ele barganha com a OTAN, vai na Rússia, barganha com a Rússia, não sanciona a Rússia, mesmo sendo membro da OTAN. Quero dizer aqui, né, que
O Erdogan, ele como governante da Turquia, ele e a base que lhe dá sustentação, são para a OTAN talvez o pior que pode ter ali. A OTAN busca governantes, né, mais obedientes. Então o Erdogan, de certa forma, ele é uma pedra no sapato. Pode ser que ele caia e venha algo bem pior no sentido de apoiar mais o projeto da OTAN, que é um projeto britânico-estadunidense. Nesse sentido, o Erdogan ele é uma pedra no sapato, sim. Letras azuis, todos têm em mente o projeto da Grande Israel, e o Erdogan também, que é um projeto expansionista, por isso que ele fala de que Israel pode estar às portas da Turquia daqui a pouco, e ele não está exagerando. Continuamos aí. Lideranças palestinas, letras vermelhas. Lideranças palestinas dizem que Israel quer expulsar palestinos para o Egito e para a Jordânia. Isso me parece algo muito claro. Expulsar os palestinos de Gaza. Gaza está circulado em vermelho ali, tá? É aquela parte roxinha menor. A parte roxinha menor é a faixa de Gaza, a parte roxa maior é a Cisjordânia. Ambos são territórios palestinos. Então o projeto é expulsar os palestinos da faixa de Gaza para o Egito e os palestinos da Cisjordânia para a Jordânia. Esse é o projeto. Seria Israel tomar todos os territórios palestinos, o que está fazendo gradativamente. Letras azuis. Israel acelera a ocupação do norte de Gaza e também do sul do Líbano. Por isso que lá no norte, ali no encontro Israel e Líbano, eu coloquei um círculo também. Os focos são Gaza e Líbano hoje, né? Os focos preferenciais, mas tem barbarismo acontecendo na Cisjordânia também todo o tempo. Continuamos na região porque o Hezbollah acusa Israel, por falar em barbarismo, o Hezbollah acusa Israel de usar bombas de fragmentação, que aparece uma imagem aí, né? E quando essa bomba com munição de fragmentação ela espalha essas munições explosivas menores, letras vermelhas, muitas munições não explodem na queda e ficam dispersas, gerando danos para civis. Por isso que o seu uso é contraindicado. Porque não trata-se de um equipamento que serve apenas, que se esgota naquele momento da guerra em ataques de militares contra militares, ou assim deveria ser. Israel não tem muito isso. Israel ataca muito mais civis do que militares. Tem um prédio com um combatente do Hamas ou do Hezbollah, eles derrubam um prédio ainda que mate 500 pessoas. Israel não está nem aí. Mas muitas dessas munições não explodem e ficam dispersas, gerando danos para civis por vários anos. Por isso que o seu uso é contraindicado e Israel está utilizando, o que não me espanta, já que a OTAN enviou aos montes isso aí para a Ucrânia utilizar. Os Estados Unidos mandou bastante. Letras azuis. Também estaria utilizando, eu discuti isso com vocês, Israel, munição com urânio empobrecido, que gera vários problemas para civis, militares e todo mundo que tiver contato com materiais nos locais que foram atingidos por munição de urânio empobrecido. De forma que tem aí vários problemas, mais problemas. Eu não sei se tem alguma coisa que Israel, de crime humanitário já notificado, que Israel não tenha feito contra libaneses ou contra palestinos nessa última série de eventos bárbaros de Israel. Eu não sei se a gente não falou de tudo aqui. Eu acho que eu falei de tudo e muito mais, porque a lista está aumentando. Tem muitas outras táticas que estão sendo apresentadas pela primeira vez. Agora, de coisas que já não pode se fazer, Israel já fez prática, já completou todas as caixinhas. Pode ser que tu faz o confere nas caixinhas, Israel já completou todas, em termos de crimes humanitários aí. Continuamos na região, porque o Israel está pronto para contra-atacar o Irã, que é esse ataque iminente que não acontece nunca, mas em algum momento certamente vai acontecer. Só que Israel ainda está medindo a resposta, porque Israel não sabe o tamanho da resposta e não sabe se tem condições de se defender disso. E os Estados Unidos já estão pedindo calma, por quê? Porque talvez não tenham condições de dar suporte agora. Para dar suporte pesado para Israel agora, tem que fechar a situação na Ucrânia. E para fechar a situação na Ucrânia tem que esperar passar a eleição, porque se bater em retirada da Ucrânia agora é derrota, e aí o Trump vai montar na cabeça da Kamala Harris, que é vice do Biden nas eleições.
Letras vermelhas. O Irã disse que tem uma surpresa muito mais significativa do que armas nucleares guardada. Que se Israel utilizar ou ousar atacar pesadamente o Irã, a tréplica do Irã será devastadora, porque tem algo muito mais significativo do que armas nucleares. E, letras azuis, a Guarda Revolucionária Iraniana está com um reator nuclear na mira, segundo a própria Guarda Revolucionária. Se fizerem algo aqui, a gente vai acertar ali. E aí vai doer bastante. Israel já ameaçou atacar instalações nucleares iranianas. Segundo matérias da mídia corporativa, recuou porque isso geraria uma guerra agora, e uma guerra agora seria péssimo para os aliados de Israel. E, segundo fontes, Israel estaria sendo convencido a escalar mais lentamente essa tensão, a responder de acordo com o ataque do Irã, para a coisa ir escalando devagar e subindo lentamente, para não virar uma guerra agora, porque uma guerra agora, repito, tem que sair da Ucrânia antes. A OTAN não tem como dar suporte para Israel aí, neste momento, pesadamente, sem fechar a situação na Ucrânia, que é difícil também. Aí o Zelensky vem com aquele pacote de aquele plano de vitória dele lá, fica todo mundo, nossa, não avança nunca, né? Aí a gente vem para a América Latina porque a Venezuela apresenta um ousado plano militar. A Venezuela vai naquela linha. Tempos difíceis, tempos de hostilidade, precisamos estar armados até os dentes. E não está errado. O Maduro, a Venezuela não está errado, o Maduro não está errado. São tempos difíceis. Falei várias vezes aqui. Quem não está se preparando e muito militarmente vai pagar caro por isso. Porque não é preciso ser nenhum especialista para olhar para a realidade e ver que as coisas estão cada vez mais complicadas. São cada vez mais focos de tensão e com uma tensão cada vez maior. Então não se multiplicam apenas em termos de quantidade, mas também crescem em tamanho de intensidade de cada foco de tensão. No mundo em processo de desglobalização, de quebra de cadeias de suprimentos, de crise generalizada, e aí, lógico, os conflitos crescem, uma hegemonia começa a perder força e é muito difícil que um bloco hegemônico abandone toda a sua hegemonia sem cair atirando, por isso todo mundo está se armando até os dentes. E o Maduro não está errado. Ela tem um plano entre 2024 e 2030. Trago a seguinte matéria. Estas são as 4 linhas de ação que Maduro anunciou para fortalecer a Força Armada Nacional Bolivariana. Letras vermelhas. A primeira linha de ação é garantir o bem-estar de quem atua nas Forças Armadas venezuelanas, garantindo lealdade política, lógico, não é bobo nem nada. Então ele garante lealdade política num cenário difícil, dando importância para os militares, né, dando funções centrais para os militares, inclusive nos setores econômicos. Diga-se de passagem, a gente vê o caso do Obrador no México, que são características diferentes da Venezuela, diferentes do Maduro. Mas ele também deu centralidade para os militares e trouxe os militares para o seu lado como parceiros. E por isso conseguiu governar com estabilidade, fechou um governo lá, deixou o cargo com uma popularidade enorme e uma estabilidade política gigante. Um nível de aprovação, fez uma sucessora que começa com capital político, se ela vai manter é outra coisa. Mas também soube jogar e trazer os militares para o seu lado. Letras azuis. A segunda linha, segundo Maduro, é aperfeiçoar a formação dos militares, não só para ter militares bons tecnicamente, como também politizados e garantindo a soberania, pela causa soberana e popular venezuelana. Então é garantir os militares de agora, lideranças, e também formar novos militares de patentes mais baixas, também conscientes do que devem fazer. Isso é um processo importante. Não é apenas a competência técnica, não é apenas armamento também, que eu já vou trazer que é uma das próximas linhas. É também esse cara estar imbuído de um sentimento soberano e popular e que defenda os interesses do seu país realmente, sem estar vendido a interesses transnacionais. Porque se houver se não houver esse trabalho, cooptar as forças militares é muito mais fácil. E aí não há projeto soberano algum. Se não há esse sentimento soberano e, repito, popular também. Tem que ter um sentimento soberano e popular.
para que os recursos desse país sejam protegidos e eles sejam usados para benefício da maior parte possível da população. Não dá para desvincular uma coisa da outra, senão perde-se um conteúdo integral da soberania popular. Letras vermelhas, a terceira linha é aperfeiçoar e manter em condições de combate o equipamento militar, óbvio, e modernizá-lo. E letras azuis, a quarta linha, já que falamos de 4 linhas nessa matéria, é a fusão cívico-militar-polícia. Ou seja, preparação para um cenário hostil, logicamente, com uma integração, onde exista uma percepção militar de proteção dos civis, uma percepção dos civis de que os militares estão ao seu lado, isso compondo que uma parceria de defesa e política e também no setor de segurança. Tá? E aí entra a parte da polícia. E aí é uma integração que o Maduro quer fazer todas essas linhas até 2030. Agora a gente vê o outro lado, né? O Maduro querendo fortalecer suas forças militares soberanas, e o Daniel Noboa, o príncipe bananeiro do Equador, presidente do Equador, que é uma figura super afeita aos interesses transnacionais, querendo trazer bases militares estrangeiras para o Equador de novo. Né? Isso depois que o Rafael Correa, anos atrás, tirou essa possibilidade, acertadamente. Agora ele quer trazer de volta. São práticas completamente diferentes. Trago a seguinte matéria. Esta é a questão sobre a instalação de bases militares estrangeiras no Equador que o Tribunal Constitucional aprovou. A matéria continua. Agora o projeto de reforma deve ser enviado à Assembleia Nacional para debate e aprovação e, em caso afirmativo, vai ter voto nas urnas. Está aí o Daniel Noboa na foto e está aí o Equador pintado de laranja. Letras vermelhas. O Noboa argumenta que a função é combater o crime organizado. Bom, essas tropas estrangeiras que ele está falando aí, basicamente são tropas dos Estados Unidos, né? E a gente sabe muito bem como os Estados Unidos fazem essa questão do crime organizado, de ajuda, vou ajudar a combater. Letras azuis. Os Estados Unidos usam a pauta da luta contra o crime organizado aqui na América Latina como um cavalo de Troia. Isso é histórico. Aí acaba infiltrando forças de segurança, forças do judiciário, acaba trabalhando por dentro. Usa aqui na América Latina o discurso de combate ao crime organizado, usa no continente africano e no Oriente Médio o discurso de combate ao terrorismo, e vai colocando base militar, e vai infiltrando as forças de segurança, e vai cooptando o judiciário. Sabe como é que funcionam essas parcerias para combater o crime organizado na América Latina? Nunca funcionaram e nem vão funcionar. Porque o objetivo não é esse. O objetivo é usar um problema, apresentar uma falsa solução para entrar aí com um cavalo de Troia e tomar por dentro. Assim como não resolvem lá no continente africano nem no Oriente Médio. E aí na Europa é o quê? É combater a Rússia. Aí, né? Então eles têm um discurso adaptado para cada lugar diferente. O negócio deles é ficar entrando nos lugares e se apropriando da soberania. Agora a gente encerra no continente africano como sempre. Países africanos discutem segurança regional. Já que falávamos aqui de segurança, ministros da defesa da África reúnem-se na Etiópia para a primeira conferência. E é interessante que aconteça na Etiópia, porque a Etiópia tem as duas principais pautas, ao meu ver, né, eu trouxe as duas principais pautas, mas existem tantas outras, né, tráficos variados, né, mas eu trouxe para mim os dois pontos que me parece, pelas matérias que eu vejo, pelas discussões que eu acompanho, os pontos que preocupam mais os governos africanos, né, de vários países africanos. E a Etiópia tem esses dois problemas e vive eles, né, vive no cotidiano. Letras vermelhas, duas pautas preocupam: a escalada de tensões entre as nações. A gente vê a Etiópia num atrito direto com o Líbano, com a Somália e com o Egito. Estava falando antes do Líbano, né? Com a Somália e com o Egito, com a Somália por causa da situação da tentativa de saída pela Somalilândia aí para o mar, uma saída para o mar ali, né? Formação de uma base, uma zona portuária. Aí estaria trabalhando com a Somalilândia, que é uma região autônoma da Somália, e tem uma questão de transgressão de soberania. E a Somália, logicamente, critica isso. Já discuti várias vezes com vocês. E com o Egito é aquela questão da barragem, que envolve o uso da água
Então tem um atrito, e o Egito armando a Somália, o Sudão também não lhe agrada essa questão aí da barragem, que fica na Etiópia, mas o Sudão tem um problema grave interno, que é uma guerra de facções militares, ou seja, tem uma questão grave ali, mas o fato é que a Etiópia tem esse problema com nações ali da região, e também vive o avanço de grupos rebeldes. Ou seja, a Etiópia tem esses dois problemas, que são os principais. Lembrando, a Etiópia é membro dos BRICS, e o Egito também, né? Aparecem dois membros dos BRICS aí. E letras azuis, que eu já falei, a Etiópia vive um momento de forte tensão com Somália e Egito, assim como também vive problemas com grupos rebeldes, como eu também já discuti com vocês. Ou seja, desses problemas aí apresentados, né, que preocupam a Etiópia, tem os dois. E para fechar a discussão, falando de questão energética no continente africano, a Rosatom, que é uma empresa russa, ela acelera o desenvolvimento nuclear africano e diz aí um encontro de energia para o desenvolvimento energético de países africanos. A Rússia, ela faz aquilo que os interesses britânicos e estadunidenses mais odeiam, que é avançar no campo energético, em termos de mercados globais, e avançar no mercado alimentar, que são os dois mercados que esses interesses financeiros transnacionais estão disputando com a Rússia. E a Rússia avança em ambos no continente africano. Letras vermelhas. Além de avançar no mercado alimentar global, a Rússia também avança no mercado energético. E quando a gente pega os letras azuis, esses são os dois focos centrais do tal do Great Reset, que é aquela pauta do Fórum Econômico Mundial. Novas formas de energia, de preferência não russas, e novas formas de produção de alimentos, de preferência sem alimentos russos e sem fertilizantes russos. Então percebe-se que um dos núcleos centrais do Great Reset é fazer com que os países quebrem suas relações, quebrem cadeias de suprimentos com a Rússia. E justamente passa por todo um discurso ideológico, filosófico ali. A gente olha para, não sei se vocês já acompanharam aquela groselha lá que sai do Fórum Econômico Mundial, mas o grosso daquilo ali é o quê? É reformatar cadeias de suprimentos. Aquilo ali é um projeto britânico-estadunidense, de setores financeiros britânicos-estadunidenses, por isso que eu coloco o anglo-yankee ali. Mas apresenta-se todo um revestimento humanitário, ambiental, de inclusão social. O intuito ali é criar critérios, ou pseudo-critérios, que excluam empresas do sul global e coloquem à frente disso tudo empresas britânicas, empresas, né, que são propriedade dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses, que são propriedade ali de quem aqueles grandes gestores de ativos têm ações, BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. A gente vai ver a composição acionária de várias empresas, sempre tem essa turma aí, que é a administradora do dinheiro de oligarquias históricas, famílias tradicionais e outras não tão tradicionais assim. Eu chamo de interesses anglo-yankees, por quê? Porque são interesses emaranhados de Estados Unidos e Reino Unido. Mas o Great Reset é isso. É o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele foi recrutado lá na Guerra Fria pelo Henry Kissinger durante a Guerra Fria, para fazer a cabeça do empresariado, do mundo empresarial da Europa continental a favor dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses. E esse papel ele tem até hoje. O foco central ali é o quê? É afastar a Europa continental das suas relações com a Rússia. E traz muito daquele elemento lá da Guerra Fria. Hoje a Rússia não mais tendo esse elemento do comunismo, por isso a roupagem toda ela muda toda a roupagem. A inclusão ambiental, ou vocês não sabem que todas as grandes empresas hoje são inclusivas e fortemente ambientais, ironicamente falando, mas a gente liga a TV e vê o que ali, todo mundo é inclusivo, propagandas ultra diversas e também todo mundo é ambiental, porque o discurso é esse, é um invólucro, é uma embalagem bonita para um projeto terrível e antigo. A prática é completamente diferente. Mas é preciso oferecer uma perspectiva para as pessoas, ética. Senão elas não aderem. E tem muita gente que embarca nisso, né, e acha que realmente há ali um projeto bonito. E quanto mais a coisa avança, mais desigual fica o mundo. Né? O cara que ganha mais e o que ganha menos,
a massa de quem produz, na verdade, né? Cada vez mais empobrecida, poder aquisitivo cada vez mais. E a gente caminhando aí para ter os primeiros trilionários. Tudo muito bonito no discurso, mas na prática é um horror, né? E aí chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Aparecem as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF como chave Pix, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, escreverem pixverdade_concreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.